Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trarei para vocês mais uma dica de Excel. Dessa vez eu vou mostrar para vocês como usar a função rept, que é uma função de repetição no Excel. Uma função muito prática que pode ser usada também para criar gráficos simples. Então vamos lá para o computador, vou mostrar para vocês a planilha. Nós vamos aprender coisas bem legais com essa função. Bem, então eu estou aqui com a planilha, né? Eu aproveitei essa planilha que eu já tinha usado para produzir um vídeo, um tutorial aqui para vocês no canal. E aí eu fiz esse gráfico aqui, olha, que vocês estão vendo aqui na parte inferior da planilha, simplesmente usando a função rept. Então aqui eu coloquei o gráfico e também formatei condicionalmente o gráfico para que ele mudasse de cor de acordo com os valores básicos, que são as médias. No caso aqui é uma planilha simples de alunos. Então aqui eu peguei as médias e joguei no gráfico. Ficou bonitinho, não é mesmo? Mas como é que faz? Então é o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Então, para fazer esse gráfico é muito simples, né? Primeiramente eu vou mostrar para vocês como que funciona a função. A função rept, a síntese da função rept é assim, olha, igual rept. Então na função você tem o texto. O que é o texto? O texto é o caractere que você quer que repete na sua função. Por exemplo, eu quero que repita, aí você coloca entre aspas, porque é texto. Vamos colocar aqui, eu quero que repita a letra Z, por exemplo. Fecho aspas, ponto e vírgula. Então aí nós temos o número de vezes, que é o número de vezes que eu quero que repita a letra Z. Então vamos colocar aí que eu quero que repita 5 vezes. Vou digitar aqui o 5, ou eu posso colocar a referência da célula também. Fecho parênteses, dou Enter, pronto. Ele repetiu 5 vezes a letra Z. Então a função rept é muito simples, muito fácil de usar. Então basicamente é isso. Você vai digitar o caractere, que pode ser símbolo, pontuação, letra, número. Você vai indicar o que você quiser e quantas vezes você quer que repita, certo? Agora, como que nós vamos usar essa função rept para poder criar o nosso gráfico, né? Primeiramente, para o gráfico ficar bonitinho, é importante que a gente use um símbolo, né? Em vez de usar número, letra, use um símbolo, que aí fica bem real, como um gráfico mesmo. Então, vamos pegar aqui esse exemplo dessa tabela. Nós temos aqui os alunos, a média, e agora vamos fazer o gráfico. Como a média máxima aqui na nossa tabela é 25, então o nosso gráfico ele vai ficar limitado a 25 caracteres. Então vamos pegar aqui o primeiro. Como é que a gente vai construir essa função? Nós vamos colocar igual rept texto. Qual que é o texto que eu quero repetir aqui nessa célula? Então eu vou pegar aqui o pipe, que é uma barrinha que está, vamos colocar entre aspas, né? Que é uma barrinha que está perto da letra Z.
você aperta o Shift, aperta a tecla acima da letra Z, do lado da letra Z, do lado esquerdo da letra Z no seu teclado, aí é essa barrinha aí. Eu vou querer que ela repita. Ponto e vírgula. Quantas vezes que eu quero que repita o pipe? Aí eu vou usar a referência da célula. No caso aqui, a célula C13, que é onde está a nossa referência de quantidade, de valores. Fecho o parênteses e dou Enter. E aí, olha, se eu copiar essa fórmula nas outras células, se eu clicar e arrastar, aí percebam que ele vai fazer a mesma coisa, vai aplicar a formatação em todas as células. Aqui onde é que está média 15, ele colocou 15 risquinhos, 21, ele colocou 21, e assim sucessivamente até a última célula. Você pode, por exemplo, vir aqui na página inicial e selecionar a fonte que melhor ajustar o seu gráfico também. Você tem fonte de símbolos, né? Tem várias fontes diferentes. Vou usar aqui uma fonte, essa fonte aqui, olha, ela se chama Playbill. Ela deixa ele mais juntinho, fica parecendo um gráfico mesmo, tá vendo? Se você mudar os valores aqui, vamos mudar aqui, por exemplo, a nota do primeiro aluno. Vamos supor que ele é um crânio na escola e um nerd, né? E só tirou notão. Vamos colocar aqui a média máxima dele. Pronto. Aí percebam aqui embaixo que o gráfico mudou. Tava 15 a média, passou para 25 e o gráfico aumentou um pouco de tamanho. Sucessivamente, tá vendo? Mas a gente pode também fazer de uma outra maneira que também vai ficar muito legal. Como eu disse para vocês, você pode usar símbolos. Então vamos mudar algumas coisas aqui. Eu vou colocar aqui a função Wingdings2. Wingdings2. Aí percebam que aqui já mudou o símbolo, já virou um símbolo, né? Não está mais nesse formato aqui como se fosse um gráfico crescente. Aí eu quero colocar, eu até coloquei uma tabelinha aqui do lado, eu vou usar esse quadrado cheio. Para você digitar esse quadrado cheio, você coloca na fonte Wingdings2 e aí você vai digitar Alt. Segurando o Alt, você digita no teclado numérico 0162. Segura a tecla Alt e no Numlock você digita 0162. Aliás, fiz errado aqui, peraí, calma. Eu tenho que digitar lá na função. Você vai lá na barra de função. Nós vamos substituir aqui esse tracinho, né? Essa reguinha, esse pipe. Você vai digitar Alt 0162, aí ele vai substituir, aí ele vai colocar aqui esse C cortado, né, como se fosse um C cifrão. Você dá Enter, aí na função Wingdings2 ele é esse quadradinho aqui, a gente clica e arrasta, ou então duplo clique, e aí pronto, formatou todos com esse quadradinho. Olha só como é que ficou bonitinho o nosso gráfico, né? Tem como melhorar mais? Tem. Aqui percebam que onde está vazio, quer dizer, onde não tem dados, por exemplo, a média máxima é 25, aqui está 14. Então, ficou o espaço dos 11 quadradinhos restantes, né, para inteirar 25, ficou em branco. Então, vamos agora colocar, eu quero que no meu gráfico, em vez de ficar em branco, fique os quadradinhos vazados. Então aqui na nossa tabela, no Wingdings2, para colocar esse quadradinho vazado, é Alt mais 0163. Então vamos voltar lá na fórmula. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, olha. Aqui eu tenho uma fórmula igual a rept. Aí eu tenho aqui o símbolo que eu quero, né, que repita, e a referência da célula. Fechei o parênteses, agora eu vou acrescentar. Aí eu vou colocar o E comercial, que é esse símbolo aqui, que vocês estão vendo aí na tela. E aí eu vou repetir a função rept de novo. Vamos lá, rept. E vou fazer tudo de novo. Abre aspas. Qual que é o símbolo que eu quero agora? Então eu vou lá no Alt 0163 para me escolher
o símbolo que eu quero, né? Como é símbolo, aí não tem ele no teclado, aí tem a tecla de atalho que pode ser usada. Aí, ponto e vírgula, agora vem o número de vezes. Então, como que eu vou fazer aqui, no caso do número de vezes, para completar aqui o nosso espaço aqui do nosso gráfico com os quadradinhos em brancos? Eu vou pegar o valor máximo, que é 25, e subtrair pela célula que está a referência de número, que no caso é o C13. Então fica 25 menos C13. Como 25 é a média máxima, ou seja, 25 menos o que está lá dentro da nossa referência de média, né? Aí é o que está faltando, que ele vai completar os espaços em brancos. Fechei o parênteses, dou Enter. Aparentemente aqui não aconteceu nada, porque nós já estamos na 25. Esse aluno aqui, ele é muito inteligente, acertou todas as provas, tirou 100. Então a média dele foi 25. Então vamos arrastar aqui para copiar para as outras casas, né? E olha como ficou. Então aqui onde a média é menor, aí ficou os quadrados coloridos indicando a média, e os quadrados sem cor os números, o restante do gráfico faltante, para poder completar aqui, né, o gráfico. E se eu mudar os valores aqui, muda alguma coisa no gráfico? Muda. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um aqui que está com a média bem baixa, foi reprovado. Vamos pegar esse Batoré aqui. Então aqui, olha, vamos mudar as notas dele. A gente vê que está com as notas bem ruinzinhas. No segundo bimestre aqui ele tirou 3, coitado. Vamos dar ele mais 10 pontos. Vamos dar ele mais 9 pontos, que ele tira 12, fica na média. Agora olha o que vai acontecer aqui com o gráfico dele aqui embaixo, quando eu confirmar aqui esse valor que eu digitei. Preencheu mais alguns quadradinhos, tá vendo? Vamos colocar aqui, ó, no terceiro bimestre, tá 1. Vamos colocar aqui 18. Aqui, ó, cresceu mais alguns quadradinhos. E assim sucessivamente, né? Aí aqui, olha, vamos mudar outras notas também, quer ver? Esse aqui que tirou 100 e tudo. Aí vamos supor que o professor descobriu que ele colou, teve que fazer as provas tudo de novo. Só que aí ele já não foi tão bom assim. Aí no primeiro bimestre ele tirou 10, no segundo ele tirou 8, no terceiro ele tirou 15 e no quarto bimestre ele tirou 5. Foi reprovado. Anote aqui como é que o gráfico é dinâmico, ele vai mudando de acordo com os valores que você muda aqui. Interessante essa forma de construir o gráfico, né? Agora, como eu mostrei para vocês no início, nós vamos fazer a formatação condicional desse gráfico. Nosso gráfico já está pronto, funcionando. Como é que eu faço então a formatação condicional desse gráfico? Vou selecionar aqui a célula, e aí agora nós vamos aqui em página inicial. Em página inicial nós temos aqui a formatação condicional. Vou clicar aqui e vou em gerenciar regra, porque vou criar várias regras. Eu posso ir aqui em nova regra e criar a minha regra, mas como eu vou criar 3 regras diferentes, vou criar 3 cores, né? Uma para aprovação, uma para reprovação e uma para recuperação. Então eu venho aqui em gerenciar regra e aqui dentro eu clico em nova regra. Então vamos lá. Para fazer essa formatação condicional, eu vou usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então aqui, olha, eu vou começar com igual. Aí qual célula que vai determinar a mudança de cor aqui do meu gráfico? Então no caso aqui ele pega a situação, né? Então eu vou pegar aqui na situação, por exemplo, aqui o primeiro aluno está aqui na célula I4, então eu vou pôr a referência da célula, igual I4, igual. Por que igual I4 igual? Eu quero dizer o seguinte, se na célula I4 for igual, aí eu vou colocar a palavra, abro aspas, aí eu vou colocar aqui aprovado, aprovação, aliás, aprovação. A palavra tem que ser escrita exatamente como ela está aqui na célula. Se aqui estiver escrito aprovação e você colocar aprovado, a função não vai funcionar. Então é só isso, eu coloquei aqui I4 igual a aprovação, ou seja, se na célula I4 tiver escrito aprovação, qual a cor que eu vou querer o meu gráfico? Aí eu venho aqui em formatar.
Em formatar, em fonte, eu vou colocar aqui como essa fonte azul aqui, olha. Se ele passar, né, então tá tudo azul. Ok, dou um ok, e aqui eu clico em aplicar. Pronto, a função já está funcionando. Aqui não mudou de cor, porque nesse primeiro que nós pegamos aqui o exemplo, Genival Lacerda, ele foi reprovado. Então vamos fazer a outra agora, nova regra. Vamos fazer a mesma coisa, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Igual, I4, igual, abre aspas, recuperação. E fecha aspas. Como é texto, eu tenho que colocar entre aspas. Clico aqui em formatar. Se ele ficar de recuperação, se o meu aluno ficar de recuperação, eu vou querer que a fonte, ou seja, os quadradinhos, sejam amarelo. Só que o amarelo é uma cor meio apagada, né? Então eu venho aqui em preenchimento e eu vou dar um fundo preto. Então assim que eu quero, se for recuperação. Aí ele vai ficar com fundo preto. Dou um ok, aplicar. E aqui eu vou criar a minha terceira regra. Vamos lá, usar uma fórmula. Igual, I4, igual, abre aspas, recuperação, fecha aspas. Se ele ficar de recuperação, peraí, acho que eu já tinha feito isso, peraí, deixa eu ver, cancela, deixa eu ver o que eu arrumei aqui. Eu já tinha feito esse, agora é reprovado. Sabia que tinha alguma coisa errada aqui. Isso acontece. Vamos lá, igual, I4, igual, abre aspas, reprovação. Agora sim. Se ele for reprovado, eu venho aqui formatar. Eu quero que fica nesse vermelho aqui. Aliás, o fundo eu não vou preencher, só a fonte. Eu quero que fique nesse vermelho aqui. Ok. Dou um ok. Ok. Aplicar. Ok. Percebam que aqui já mudou, né? Como esse primeiro aluno ele foi reprovado, de acordo com a formatação condicional que eu fiz, ficou vermelho. Aí eu vou fazer a mesma coisa nos outros, só que eu não quero fazer um por um, ir lá em formatação condicional e fazer toda essa regra de novo. É simples, só você pegar aqui o autofill e puxar, copiar a fórmula para baixo, ele vai puxar não só a fórmula, como toda a formatação que você colocou na primeira célula. Aí no caso aqui, olha, a gente pegou lá na formatação condicional a célula I4, quando ele passa para debaixo ele pega a I5, a I6 e assim por diante. É igual quando você puxa aqui o autofill, vai mudando a referência da célula, a menos que você tenha colocado uma referência absoluta, ou seja, você coloca a referência da célula em cifrão. Então aqui nós temos o nosso gráfico todo coloridinho, bonitinho, feito simplesmente com a função rept. Você não precisou ir lá, inserir gráfico, nada disso. Um gráfico simples que você fez, né? E tá aí funcionando. E se eu mudar os valores aqui? Vai mudar a cor, vai mudar aqui o nosso gráfico? Muda. Então vamos fazer assim, olha, vamos mudar vou escolher um aqui, olha, eu vou pegar aqui esse aqui, olha, Silvio Santos. Vou mudar as notas dele. Vamos colocar ele aqui em recuperação. Aí vocês vão ver que vai mudar a cor e vai mudar também a quantidade de quadradinhos coloridos. Aí olha para vocês verem, funcionou o nosso gráfico, tá vendo? Mas aí vamos supor, aqui é um gráfico simples, né? Um gráfico pequeno, né? A média máxima é a 25, mas e se você estivesse trabalhando com um gráfico que tivesse números muito grandes, por exemplo, 6.000, 5.000, 600, ia preencher quadradinho aqui até no final da planilha do Excel, né? Então como é que você faria? Será que tem como fazer gráfico mesmo se você estiver trabalhando com valores muito altos? Tem sim, muito fácil. Então o que você vai fazer nesse caso? Vou pegar aqui nesse exemplo mesmo, que está aqui.
Aí nesse exemplo, vamos colocar aqui que o número máximo que eu quero aqui seja 10. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero 10 quadradinhos só, para representar todos esses 25%, né, de média. Então nós vamos aqui na nossa função, e aí eu simplesmente vou pegar aqui a célula de referência, onde está o número, né, dentro da função rept, e vou dividir por um valor que vai dar o valor máximo que eu quero. No caso aqui, para me chegar a 10, eu tenho que dividir 25 por 2,5. 2,5, 10 vezes 2,5 igual a 25. Então eu pego aqui, ó, igual a rept, entre aspas eu coloco o texto que eu quero que repete, ponto e vírgula, C13, que é a célula de referência, né, do número, né, da minha contagem, e divido por 2,5. Aí continuando lá, e rept, né, o E comercial, rept, novamente. E aqui onde é que está 25 menos C13, como a minha média caiu para 10, não é que a minha média caiu para 10, eu quero no máximo 10 quadradinhos, porque eu dividi aqui por 2,5. Então simplesmente eu faço isso, substituo o 25 por 10, que aí vai dar 10 menos C13. Dou Enter, olha só. Aí eu fiz alguma coisa errada aqui, só um instantinho, deixa eu ver onde é que eu errei. Ah tá, 10 menos C13 dividido por 2,5, eu tenho que dividir por 2,5. Aí agora sim. Por que dividir por 2,5? Porque eu quero no máximo 10 quadradinhos, eu não quero fazer um gráfico muito grande, então eu quero que ele ocupe pouco espaço na minha célula. Então eu venho aqui e divido por um número que vai dar um número menor. No caso aqui eu estou usando como base 10, né? Então 10 quadradinhos apenas. No caso aqui eu tenho 3 quadradinhos coloridos, que representa essa média de 9,5, né, dentro dos 25 de média, e tenho 7 quadradinhos em brancos, que é a média que o aluno não atingiu, no caso desse exemplo aqui, certo? Então, repetindo aqui para vocês, para ficar bem entendido, eu chamo a função rept, entre aspas eu coloco o texto, né, o gráfico, o texto, o símbolo que eu quero que repete, ponto e vírgula, pego a referência da célula onde está o número, né, que vai ser a quantidade de vezes que ele vai repetir, divido, no caso aqui por 2,5 para dar um número menor, poderia ser por 10, por exemplo, você tem aí uma planilha com 100, né, você pode dividir por 10 que vai ficar 10, a cada acréscimo de 10 números vai colorir um quadradinho. E aqui eu puxo, copio para as outras fórmulas, tá aí a nossa função, é o nosso gráfico bem simples, feito com a função rept. Então essa era a dica que eu tinha para dar para vocês hoje aqui no Excel, espero que vocês tenham gostado. Tenho mais dicas para passar para vocês, não vou passar hoje para o vídeo não ficar grande demais, né? Já ficou um pouco grande. Eu procurei fazer esse vídeo, explicar bem devagar, bem detalhado para vocês entenderem. Caso tenha ficado alguma dúvida, alguma coisa que vocês não tenham entendido, deixa aí nos comentários, eu posso fazer um outro vídeo esclarecendo as dúvidas de vocês, né? A sua dúvida pode virar um tutorial, um vídeo. Então, essas eram as dicas que eu tinha para trazer do Excel de hoje. Então, pessoal, você conhecia a função rept? Já usou ela alguma vez? Sabia que ela era tão útil assim? Então, eu espero que você tenha gostado dessas dicas, que essa função seja prática para você no seu dia a dia, nos seus trabalhos com planilhas no Excel. Vou ficando por aqui. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E na próxima semana estarei aqui trazendo mais um vídeo para você. E não esqueça de ativar as notificações para que o YouTube te avise sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.